Saudações, fiel bicolor. Sejam todos bem-vindos, torcedores Alves Celeste, para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão. Vamos falar um pouco aqui do maior clube da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil. Nós estamos aqui no dia seguinte ao empate, ao empate do Paysandu com o Amazonas lá no estado do Amazonas, na casa do Amazonas, que para muitos foi um bom resultado, para mim não foi. Principalmente como se deu, o desfecho dessa partida. O Paysandu vencendo, o Paysandu jogando melhor, e por uma infelicidade tanto do Joaquim Novídio pela expulsão, mas também pelo gol contra, do Anderson Leite, uma falta de atenção gigantesca. Ele não tinha nada que vir correndo que nem um maluco na direção contrária, ou seja, em direção ao gol do próprio clube, do próprio time que ele defende. Então, eu acho assim que o Paysandu ele foi muito prejudicado nessa partida, A arbitragem ela tem que ter o mesmo critério para as duas equipes. Por exemplo, na expulsão do Novídio, eu vou começar com esse tema aqui. Na expulsão do Novídio eu já vi, revi, já tem áudio saído, publicado aí, Já tem áudio, não sei se vazado, não sei se publicado, Mas sei que já tem áudio rolando aí, tanto na mídia alternativa quanto na mídia tradicional. E cara, eu vejo um jogador que entra por baixo, toca primeiro a bola, tanto que a bola sai numa velocidade, ela sai numa velocidade diferente, acima da velocidade que o jogador do Amazonas teria que tocar na bola para ele manter o domínio dela. Então aquilo ali prova que o jogador do Paysandu tocou primeiro a bola, Tocou primeiro a bola. E na sequência ele atinge o tornozelo do jogador, se eu não me engano, Henrique Almeida. E aí ele dá aquela torcidinha. Mas, vamos lá, Nessa jogada é mencionado questão de recolher o pé. Mas se a gente for observar, numa jogada naquela velocidade, não tem como o jogador do Paysandu recolher o pé. Assim como o próprio jogador do Paysandu já sofreu faltas dessa natureza. O Rossi, há uns 3 jogos atrás, sofreu no meio de campo ali, acho que há uns 4 jogos, porque ele já está fora do Paysandu aí há umas 3 rodadas. Acho que há uns 4 jogos atrás, o Rossi, ele sofreu uma falta assim no meio campo. Aquela ainda foi uma falta por trás, Sofreu outra contra a Chapecoense aqui no Mangueirão. E não foi usado o mesmo critério, Foi dado o cartão amarelo e o VAR não chamou. O VAR não chamou para que o Paysandu fosse agraciado, com a expulsão de um jogador adversário. Então eu vejo que esse 2 pesos, 2 medidas, ele está ocorrendo. Não está tendo jeito. Ele está ocorrendo, entendeu? E isso tem que acabar no futebol. Tá? Tudo bem? A gente vai falar um pouco da torcida do Paysandu, que lotou a sua área, a área disponibilizada, para o torcedor visitante ali no estádio do Amazonas. Porém, o número de ingressos disponibilizados para o Paysandu foi muito pouco, para a torcida do Paysandu foi muito pouco. Não sei se devido à capacidade do estádio ou se foi tática do Amazonas para que a torcida do Paysandu parecesse menor no Amazonas do que a própria torcida do Amazonas. E não é, tá, pessoal? Tem muito torcedor do Paysandu no Amazonas, tá? Tá legal? Beleza. A gente vai pincelar também aqui alguns jogadores que vêm atuando no Paysandu prejudicando o time, Por exemplo, Leandro Vilela. Vamos falar um pouco do Vilela. Todo jogo o Vilela toma cartão, cara. Todo jogo o Vilela toma cartão. Salvo algum engano, apenas na última partida
na verdade na partida contra o Coritiba, que o Vilela foi substituído e não tomou cartão amarelo nesse jogo, certo? E não tomou cartão amarelo, tá? Porém, nesse jogo agora contra o Amazonas, aos 50 minutos ele comete uma falta na entrada da área que poderia ter sido resultado no gol da virada do Amazonas, certo? E vai desfalcar o Paysandu na próxima partida por conta de suspensão, certo? Outro jogador que não vem rendendo, que a gente vem aqui lamentar, né, cara, o fato dele não estar se encontrando no Paysandu, que é o Benítez, cara. O Benítez entra, parece que o ataque do Paysandu morre com ele, sabe? Parece que tira o ímpeto de busca da vitória. Eu não sei se ele não se posiciona bem, eu não sei se ele está jogando fora das suas características, ele é mais um segundo atacante, né? Enfim, cara, enfim. O Nicolas, por exemplo, quando atuava pelo Paysandu, vou ter que falar nesse cara, né? Ele tinha o modo de jogar tendo como referência o zagueiro. O zagueiro do adversário era a referência do Nicolas. O Benítez não, o Benítez joga mais solto, mais flutuando. Só que eu acho, eu não sei se é insatisfação, eu não sei se é uma fase, né, um mau momento, mas vamos aguardar, né? Enquanto o grupo do Paysandu estiver unido, essas coisas elas são sanadas devido à união, né? E a gente sabe que o Diogo Oliveira está entrando como titular, está arrebentando e não tem como ser outro nesse momento, tá beleza? Outro jogador aqui que vem complicando a vida do Paysandu, que vem jogando mal, né? Vem jogando mal, é o próprio Anderson Leite, autor do gol contra que o Paysandu sofreu nessa partida contra o Amazonas. O Anderson Leite fez o pênalti, né, contra o Coritiba, eu já citei isso no vídeo anterior. O Anderson Leite, ele desvia a bola no gol do Coritiba, no primeiro gol do Coritiba, na cobrança de falta. Quem desvia a bola é o Anderson Leite. E agora faz um gol contra, cara. Entendeu? Então tá piorando, a coisa tá piorando, né? Assim, o conselho que eu dou pra ele é ele lá no Ver o Peso, fala com o Didi lá, o torcedor bicolor, é líder ali um dos líderes, né, da torcida organizada do Ver o Peso, né? Da Ver o Papão, não é isso? Acho que é a Ver o Papão. Queria até mandar um abraço pra torcida Ver o Papão, né? Que eu conto com vocês aqui no canal, né? Se vocês estiverem assistindo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações e deixem um like, tá? Inclusive vocês que estão me assistindo também podem fazer isso, tá? É para todos vocês esse convite. Tem que ir lá no Ver o Peso, pegar um banho daqueles de cheiro, né? Colocar num ofurô e ficar mergulhado ali do término do jogo do Amazonas de hoje até o próximo jogo, até o jogo contra o Atlético, porque o jogo contra o Atlético, o Paysandu não pode errar. O Paysandu não pode se dar o luxo de cometer erros nessa partida, porque o Atlético é um time perigosíssimo, vem numa ascensão gigantesca, certo? Tudo bem? Então o Paysandu tem que tomar cuidado com essa partida é crucial para as pretensões do Papão nesse campeonato, certo? O Paysandu, pessoal, desembarcou em Belém hoje ao meio-dia, né? Os jogadores treinam amanhã, né? Os jogadores treinam amanhã, sexta-feira. Os jogadores treinaram também pela parte da tarde. Eles treinam amanhã, né? E, se não me engano, treinam sábado e concentram no domingo, porque o jogo do Paysandu é na segunda-feira, tá? Às 9h30 da noite, perfeito? O jogo do Paysandu é às 9h30. Eu estou muito confiante na vitória para essa partida contra o Atlético, né? E partida essa que pode consolidar o Paysandu fora da zona do rebaixamento, né? E eu vou já aqui, eu quero que vocês deixem nos comentários, né, o placar para esse jogo do Papão, né, contra o Atlético. Eu vou de 3-0, né? Eu creio que o Paysandu
vai conseguir emplacar 3-0 no Atlético aqui dentro da Curuzu. Por que eu vejo isso? Porque o Paysandu vai praticamente completo, né? O Paysandu, se eu não me engano, só tem o desfalque assim, do Rossi, que já está machucado. Eu creio que não jogue, né? Espero que sim, espero que eu esteja errado, mas eu creio que ele não jogue. Eu acho que ele volta só para o segundo turno. Nós temos o desfalque do Vilela, né? Por isso eu vejo um meio campo mais leve, porque o Vilela, ele é um bom jogador, porém o Vilela chega muito pesado. Metade das faltas do Paysandu no decorrer das partidas é do Leandro Vilela, certo? Eu vejo o Vilela foi o verdadeiro substituto, né? Daquele traíra do fugiu agora na minha mente. Daquele traíra lá que tá no Vila Nova, né? Então, o Paysandu fez tudo por esse jogador e na primeira oportunidade de dar o pé na bunda do Paysandu foi o que ele fez, né? Ele e outros tantos aí que o Paysandu ajudou, né? Então, é até bom para mim não lembrar o nome dele, porque aí eu não tenho que vincular mais esse cara ao Paysandu, né? Então, para mim, o substituto essencial, né, o substituto fiel desse jogador é o Anderson Leite. E ele tem lugar, ele tem vaga de titular nesse time a hora que ele voltar de suspensão. Mas não pode todo jogo tomar cartão amarelo, né? E esse jogo contra o Atlético, como eu disse, é um jogo fundamental para as nossas pretensões no campeonato. Beleza? Tudo bem? Então são esses jogadores aí que de certa forma, quando atuam, de certa forma prejudicam o Paysandu. E aí eu vejo que esses jogadores, eles têm que ter uma conversa com a psicóloga, eles têm que fazer um trabalho de relaxamento, um trabalho de foco, né? Um trabalho de desestresse, né? Um trabalho de relaxamento mental, porque muitas das vezes isso aí é o estresse. O jogador quer tanto a vitória que ele acaba indo com muita sede ao pote. Então eu acho que o Paysandu deveria cuidar, né? Deveria ter um departamento que olhasse com carinho para essas atitudes de cada jogador, né? Por exemplo, até a atitude do jogador fazer um gol e não comemorar porque é um ex-jogador daquele clube onde ele marcou o gol, tem que ser trabalhada, tem que ser conversada, né? Tem que ser trabalhada porque o futebol, ele é motivação, o futebol, ele é conquista. E eu acho que quando você não comemora um gol, quando você não comemora uma assistência, mesmo que seja naquele clube que te revelou, naquele clube que te lançou para o futebol, quando você não comemora, você não dá todo o potencial daquele feito para que a torcida, né, se delicie da máxima do futebol, que é o gol, né? Pode ver que quando o jogador faz o gol, que ele corre para a torcida fica inflamada, a torcida fica... Mas quando o jogador não comemora, né, o torcedor comemora, muitas vezes comemora até bem, mas não é aquela mesma coisa. A interação, né, torcedor e jogador naquele momento, ela acessa porque ela vê que o jogador não está comemorando, então ela pega e se contém rápido, né? Já é diferente de uma comemoração mais prolongada, de uma comemoração que ocorre quando o jogador faz o gol, que a torcida fica ali cantando até minutos, 5 minutos depois do gol, a torcida está comemorando. Então, para mim, isso faz toda a diferença, certo? Tudo bem? E, cara, assim, o que a gente tem que falar hoje também é da rodada, né? A rodada nessa noite de quinta-feira, ela tem duas partidas, né? Uma partida seria o Botafogo de Ribeirão Preto e o Criciúma, né? O Botafogo de Ribeirão Preto joga em casa, né, contra o Criciúma, onde ele precisa vencer. Caso ele vença, ele deixa a zona de rebaixamento. Porém, não foi isso que aconteceu. A partida nesse momento já está encerrada, né? E o jogo foi 2-0 para o Criciúma, né? 2-0 para o Criciúma. Eu não tenho aqui os autores dos gols, né? Eu não tenho aqui os autores dos gols.
Porém, o resultado foi esse, e ele foi um resultado excelente para o Paysandu, né? Inclusive, no vídeo passado, eu citava o descontentamento pela dependência do Paysandu para com esse jogo. Mas graças a Deus deu tudo certo. O outro jogo da partida é a Cadela de Peruca contra o Avaí, né? O Avaí que não vem numa boa fase, não vem bem das pernas, né, galera? Mas enfim, vamos ver como essa rodada termina aí. E vamos ver o que de proveito a gente tira dela. Beleza? A arbitragem a gente já comentou, né? E nós vamos falar rapidinho aqui da coletiva do Claudinei, onde o Claudinei, como eu falei, eu gosto muito das coletivas do Claudinei, porque ele é um técnico muito sensato, né? Ele se mostra muito sensato. Porém, eu acho que tá faltando um choque de realidade em alguns jogadores do Paysandu, né? Tem muito jogador do Paysandu que pensa que errar é banal, e no futebol até é banal, verdade, eu concordo. Porém, não é banal no Paysandu. O Paysandu é um time grande. O Paysandu não pode pegar a bola e a bola queimar no pé do jogador do Paysandu. O Paysandu tem que tocar a bola com qualidade. O Paysandu tem que ter base. Os jogadores do Paysandu, eles têm que ter base, né? Eles têm que saber o que está fazendo com a bola. Não pode ser aquele jogador afobado, aquele jogador sem visão de jogo. O jogador do Paysandu tem que fazer a diferença desde o goleiro até o nosso centroavante. Então tem muito jogador ali que não está correspondendo, como eu citei no começo do vídeo, né? Já o Claudinei, ele citou algumas situações, até um cansaço por jogar parte do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um a menos, né? Ele também explicou, né, por que tirou o Marlon para tentar recompor a zaga, né, com o Maurício. Ele achou que o Marlon não ia recompor bem, né? Ele é um excelente atacante, está vivendo um bom momento, mas ele não ia conseguir recompor defensivamente como o Claudinei queria. Então ele resolveu tirar o Marlon, né? O Marlon até que pareceu ter saído um pouco chateado, mas eu creio que tenha entendido a intenção do treinador, né? E as outras modificações para mim não surtiram efeito. A entrada do Benítez, a entrada de outros jogadores aí que não vale nem a pena citar aqui. Por exemplo, saiu... nós tivemos a saída do Marlon para a entrada do Marcos Antônio. Nós tivemos a saída do Anderson Leite para a entrada do Martínez, né? Nós tivemos a saída do Garcês para a entrada do Vargas, né? Certo? E Matheus Vargas, né? Nós temos a saída do Diogo Oliveira, que fez um partidaço, fez uma jogada ali pelo meio campo, puxou para o meio, bateu com força. A bola foi na trave, aquela bola foi um pecado não ter entrado, né? Então ele saiu aí para a entrada do Benítez, né? E nós temos o Denner, que também foi sacado de campo para a entrada do Edilson, né? E assim, galera, todas essas modificações para mim elas foram um pouco exploradas. Por quê? Porque o Paysandu, depois dos 23 minutos, 20 minutos a 23 minutos do segundo tempo, focou mais na defesa, né? Em segurar o placar de 1-1 do que em fazer o segundo gol. Ainda teve duas oportunidades, né, no segundo tempo, uma com o Diogo Oliveira logo no início do segundo tempo, né? E outra com o Matheus Vargas na entrada da grande área, onde ele rouba a bola do zagueiro e meio que pressionado por trás e pelo lado, acabou se precipitando na hora de chutar e acabou perdendo a oportunidade, não convertendo em gols. Certo? O Claudinei também, ele exaltou a conquista de um ponto no Amazonas, no estado do Amazonas, contra o Amazonas. Certo? Eu não concordo, tá? Para mim o Paysandu tinha que ter a meta de vencer os 2 jogos. Conseguiu vencer o Curitiba, ótimo.
mas tinha que lutar pela vitória até o fim contra o Amazonas. Perfeito? Claudinei também alegou que o Paysandu foi muito prejudicado no nível do seu futebol por conta do gramado. No centro do gramado a gente via que estava muito seco, pouca quantidade de grama ali em alguns pontos. Já pelas laterais o campo estava melhor, o gramado estava melhor, então a bola corria mais, né? Então ambas as equipes procuraram criar jogadas ali pelas laterais. Beleza? Então ele falou que isso prejudicou um pouco o Paysandu, né? E devido à expulsão também o Claudinei falou que os jogadores do Paysandu ficaram cansados por terem que correr mais por conta da ausência de um jogador. Porém, exaltou também que toda a equipe aceitou, né, correr mais pelo Novídio, né, porque todo mundo gosta do Joaquim Novídio, um excelente cidadão, uma excelente pessoa, então todo mundo abraça ele, todo mundo tá do lado dele, todo mundo ali gosta dele, então todo mundo resolveu correr um pouquinho a mais pelo Novídio para que essa derrota não ficasse nas costas dele, né? Enfim, certo? E aí foi isso, né? Foi isso que aconteceu. O Paysandu agora se prepara para enfrentar o Atlético, né? E graças a Deus o Paysandu permanece fora da zona agora em definitivo, já que o Botafogo perdeu em casa para o Criciúma por 2-0. Beleza, pessoal? Então chega aquele momento aqui que eu peço a vocês que deixem um like, né? Que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para as notificações, certo? E que vocês compartilhem os nossos vídeos, né? Os vídeos do canal com seus amigos, familiares, né? E que dê tudo certo para todos nós. E que o Paysandu saia de vez dessa zona da degola e não volte mais, né? Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos. Fui!